Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a nossa Escola Bíblica Palavra Viva, é uma alegria estar de volta com vocês para mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. E hoje o nosso tema vai ser o encontro de Jacó com Isaac, seu pai. E Isaac vai morrer aos 180 anos. Então nós vamos aqui ver em Gênesis capítulo 35, versículos 27 a 29, Jacó veio a seu pai Isaac a Manre, a Quiriate Arba. Esta é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac 180 anos, e exalando o espírito morreu e foi congregado ao seu povo, velho, cheio de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, depois de Jacó vieram seus 12 filhos, e quando esses filhos herdaram a promessa, foi uma queda total no relacionamento com Deus. Nos capítulos seguintes, até o final do livro de Gênesis, não encontraremos nenhuma referência de levantamento de um altar para adoração a Deus, ou para sacrifício pelos pecados, ou mesmo falar-se das promessas de Deus. O que vemos daqui para frente vai ser só rebeldia, inveja, atos violentos que foram cometidos. A única exceção no meio desses 12 irmãos é José. José é um tipo, ou seja, uma figura de Jesus Cristo. Primeiro porque José era amado do pai, porém era odiado dos irmãos e foi vendido como escravo. Jesus também era amado do pai, odiado dos irmãos, que eram judeus, e foi vendido. José, mesmo odiado pelos irmãos, os acolhe em uma hora de fome naquela terra. Jesus Cristo acolhe e salva qualquer israelita que venha a ele e o reconhece como Messias. Enquanto José estava no Egito, casou-se com uma gentia. Jesus se casará com a igreja antes de instalar seu reino em Israel. Então nós vemos vários aspectos da vida de José que já eram profecias, em figura, evidentemente, né? Profecias de Jesus. José era um tipo de Jesus Cristo e foi a única exceção de todo afastamento dos filhos de Jacó do relacionamento com Deus. Então, no capítulo 37, do versículo 1 a 36, nós vamos ver que José é vendido pelos seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Gênesis 37, versículo 3. A Bíblia diz que Israel amava mais a José do que os outros filhos. José era o maior consolo que Israel tinha em sua idade avançada. Jacó proclamou seu afeto por ele, vestindo de uma maneira mais elegante do que seus demais filhos. O pai lhe fez uma túnica de diversas cores, e José ficou muito bonito com aquela túnica, né? Ela se destacava, né? Porque era uma túnica muito bonita. Nos dias de José, todos possuíam uma túnica ou um manto. As túnicas eram usadas para aquecer a pessoa, para carregar pertences durante uma viagem, para enrolar bebês. Servia também de assento ou mesmo servia como um seguro de empréstimo. Quando uma pessoa emprestava algo de alguém, poderia dar a túnica como, né, um seguro de que ele voltaria e pagaria aquele empréstimo. A maioria das túnicas ia até os joelhos, possuía mangas curtas e era apenas de uma cor. Em contraste, a túnica de José era provavelmente do tipo utilizado pela realeza, mangas longas, medindo até a altura dos tornozelos e colorida. Nos versículos 4 e 5, nós vemos que os irmãos de José, vendo que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Os irmãos odiavam José porque seu pai o amava.
A túnica se tornou um símbolo do favoritismo de Jacó por José, o que agravou suas relações que já estavam estremecidas entre José e os seus irmãos. Quando os pais tratam os filhos de maneira diferenciada, eles percebem, sabia? Eu posso falar isso para você com muita segurança, porque eu tenho 5 filhos e a gente percebia claramente quando um estava se sentindo mais privilegiado do que o outro. E isso gera muitas vezes rixas e contendas nas famílias. Nós sempre lutamos, eu e minha esposa Márcia, para que os nossos filhos não se sentissem assim, né? Um mais privilegiado que o outro. Mas mesmo com todo o esforço, eventualmente a gente acabava, mesmo que involuntariamente, mostrando um certo favoritismo por um, por outro em dado momento. E isso às vezes sim causava discussões entre eles. Mas graças a Deus, no geral, nossos filhos sempre foram muito amados, sempre muito respeitados, cada um na sua individualidade. E hoje temos 5 filhos adultos, dos quais 2 estão casados, um vai se casar agora, brevemente, mas eu posso observar que entre eles, como irmãos, há um bom relacionamento. Mas não foi fácil, foi um grande desafio para nós. E isso eu posso perceber também em outras famílias, em outros, né, de outros irmãos que nós convivemos, como que é difícil você manter realmente uma harmonia entre os irmãos. Os pais, eles podem não conseguir mudar o sentimento, o sentimento do filho favorito, mas podem mudar suas atitudes para com os outros filhos, né? José levava ao conhecimento de seu pai o mau comportamento de seus irmãos. O presente, né, ou seja, essa túnica, foi a gota d'água para que o ódio deles chegasse ao seu limite. Dos versículos 6 a 8, nós podemos ler o seguinte: pois ele lhes disse, ouvi, peço-vos, esse sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Os irmãos de José já estavam bravos com a possibilidade de serem governados por seu irmão menor. José então aumentou o fogo com sua atitude imatura. Na verdade, meus irmãos, ninguém aprecia um modo arrogante e orgulhoso. Ninguém. Uma pessoa que é arrogante e orgulhosa, ela às vezes se torna uma pessoa não grata, né? Essa que é a verdade. E José demonstrou para os irmãos um certo grau de arrogância, de orgulho, até porque os irmãos já estavam bem contrariados com ele. José aprendeu a lição da maneira mais difícil. Seus irmãos o venderam como escravo para livrar-se dele. Nos versículos 26 e 28, disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, é nossa carne. E escutaram os seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Então os irmãos vendem José, que vai para o Egito. Uma caravana de mercadores passou por ali em boa hora. E Judá tomou a iniciativa de vender José a eles para que fosse levado para longe o bastante até o Egito, onde muito provavelmente ele ficaria perdido e eles nunca mais ouviriam falar dele. Judá propôs isso com compaixão. Ele não queria ver o seu irmão morto, então ele optou por vendê-lo para aquela caravana de mercadores. Seus irmãos concordaram com isso porque pensavam que se ele fosse vendido como escravo, nunca se tornaria um senhor. Os irmãos de José não o mataram, mas também não esperavam que ele sobrevivesse por muito tempo como escravo. Na verdade, estavam dispostos a permitir que cruéis mercadores escravos
fizesse o trabalho por eles. José enfrentou uma jornada de 30 dias pelo deserto, provavelmente acorrentado pelos pés, e no Egito seria vendido como uma mercadoria. Seus irmãos pensavam que nunca mais o veriam, mas Deus estava no controle da vida de José. Após vários anos de sofrimento, José aprendeu que nossos talentos e conhecimento vêm de Deus, e por isso é mais apropriado agradecer-lhe do que alardear sobre nós mesmos. Quando José se tornou maduro, aprendeu a dar crédito a Deus. Lá em Gênesis 41, versículo 16, você vai encontrar realmente José dando esse crédito a Deus. No versículo 36, os midianitas venderam José no Egito e a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. No Egito, José é vendido a Potifar. Potifar é oficial do Faraó. Era um importante oficial da corte e alto oficial no Egito. Talvez o capitão da escolta real. Podemos verificar isso em Gênesis 40, versículos 3 e 4. Mesmo de toda essa situação, Deus faria com que a descendência real fosse preservada. Satanás queria contaminar toda a raça desde o início, pois sabia que Deus estava preparando um povo, uma nação, para que viesse aquele que pisaria a cabeça da serpente, profetizado desde o início. Satanás não sabia de qual filho continuaria a descendência, não sabia que seria de Judá. Bem que tentou obstruir o plano de Deus, mas Deus, em sua soberania, faria com que seu plano fosse adiante e a descendência escolhida fosse preservada. Então, aqui nós vemos como que Deus trabalhou a vida de José para que ele fosse fizesse uma parte muito importante deste plano maravilhoso que Deus tem de criar uma descendência, gerar uma descendência que vai realmente pisar na cabeça da serpente. José, vendido como escravo, vendido como um objeto, veio a se tornar um homem extraordinário. Nós vamos continuar pensando sobre a vida de José, mas no capítulo 38 de Gênesis vai se abrir um parênteses na história de José para se contar a história de Judá e Tamar, a descendência em Pérez ou Fares, com a mão de Deus. Nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula. Nós vamos fazer um apanhado de Gênesis, capítulo 38, do versículo 1 a 30, para estudarmos um pouco sobre a história de Judá e Tamar, tá bom? Hoje vamos ficar por aqui. Eu oro para que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando poderosamente o seu ministério e tudo aquilo que envolve a sua vida. Não se esqueça, Deus está presente com você, assim como ele esteve com José, mesmo com seus erros, mesmo com a sua arrogância, né? Mesmo instigando o ódio dos irmãos, José sofreu. Ele sofreu, ele passou por uma noite inteira jogado num buraco, depois todo esse tempo vivendo como escravo, né? Depois nós vamos ver o que aconteceu na casa de Potifar, né? O tempo que José passou dentro de uma masmorra, prisioneiro, mas Deus o levantou e o fez o homem mais importante no Egito, um administrador das riquezas do Egito, e o usou como instrumento para a salvação do povo de Israel. Então, que Deus possa também usar a sua vida como instrumento nas mãos dele, para glorificar o nome dele. Eu sei que, quem sabe, você está passando por lutas, você está passando por desafios na sua vida, mas nunca se esqueça, da mesma maneira que aconteceu com José, Deus também tem um plano para a tua vida, um plano glorioso de usá-lo para a glória dele. Que Deus o abençoe ricamente, em nome de Jesus. E não se esqueça, curta o nosso vídeo, dê o seu like, ele é muito importante para nós. Não deixe de curtir. E também compartilhe essa aula com pessoas que você conhece e que gostariam de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus.
E se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, a nossa Escola Bíblica Palavra Viva, aqui no seu canal Palavra Viva.